Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico, turma de segunda e quarta à noite, cursos de engenharia de mecânica, produção e controle de automação, Universidade de Fortaleza. Hoje, 6 de maio, né? Quarta-feira. Nosso assunto hoje é voltado a elementos de máquina. No caso, a gente vai discutir hoje sobre eixos e chavetas. Aulas anteriores que a gente falou da teoria sobre mancais, a gente comentou algumas coisas sobre eixos, onde a gente vai ser mais específico. Para quem não conhece, também as chavetas é um elemento de máquina que trabalha em conjunto com o eixo para a transmissão de potência, o elemento de travamento, né? O elemento de a saliência ou ressalto de encaixe. A gente vai explicar isso para vocês. E por que trabalhar esses elementos? São elementos muito presentes dentro do desenho técnico mecânico. Ou seja, o eixo é um elemento móvel, né, dentro da nossa montagem, e aí sempre ele está associado à carcaça do equipamento, um mancal, um eixo, as partes fixas e móveis. Então, são componentes dentro do desenho técnico que a gente vai trabalhar aí na forma da visualização técnica do desenho, né, da expressão por meio do desenho. Lembrando, nosso intuito aqui não é dimensionamento, nós não vamos dimensionar eixo, isso vocês vão aprender em elementos de máquina, tá? Aqui a gente vai apenas ver classificações, características dos eixos e a aplicação dele dentro do desenho. Vamos lá? Primeiramente, a gente vai começar a falar sobre eixos, tá? Quem não conhece o eixo, podem conhecer assim por alguma expressão que já escutaram falar, mas tecnicamente, eixo é um elemento mecânico que ele pode ser estático, rotativo ou oscilante. Já explico já o que são esses três termos. E sua geometria não obrigatoriamente é cilíndrica. Ele pode ter outras geometrias, né? Pode ser outro perfil quadrado, retangular, sextavado e geralmente aplicados para a transmissão de movimento entre pontos distintos. Isso é a expressão, é a classificação mais abrangente que existe, tá? O que são eixos estáticos, oscilantes e rotativos? Estático, vou usar sempre o exemplo da minha caneta aqui, ó. Estático é um eixo parado, ele não gira, ele serve somente como apoio. Eixo rotativo é aquele que desenvolve um movimento em torno do seu centro. Ele gira, né? É um eixo rotativo. E um eixo oscilante é um eixo que desenvolve um movimento, só que não é um período completo. Digamos um pêndulo. O pêndulo ele gira em função de um eixo, só que esse eixo ele não dá a volta completa. Ele vai lá, digamos, de 90, menos 90 para mais 90, só funciona de 180 graus, um exemplo. Ele oscila uma graduação, ou seja, 180 graus menos 180, um exemplo. Então ele fica oscilando. Isso é um eixo oscilante. Tá? São geralmente, seção circular usualmente, não necessariamente sempre. Estão montados em outros elementos mecânicos ou que transmitem movimento em pontos de sua seção. Os eixos podem ser classificados como sujeitos à flexão, quando móveis, flexão, quando estáticos, ou giratórios oscilantes, quando são movimento de torção. Quando fixos, né? Quando estáticos, a região do eixo recebe diversas denominações. Como assim? Quando fixos se apoiam nos chamados apoios, são regiões aqui, ó, onde eu tenho o encaixe, onde o meu mancal se apoia, e quando móveis são posicionados sobre os mancais, essa região é denominada de munhão ou moente, são os nomes técnicos usados nessas regiões, geralmente determinadas como apoio dos eixos. Tá? O eixo ele tem uma geometria variável em função da aplicação. Então aqui, por exemplo, a gente colocou um desenho de um eixo aleatório, onde ele mostra a região de apoio, as regiões de apoio, né? Os moentes. Uma região que ele tem uma saliência onde funciona como um esbarro ou encosto. Um rasgo para encaixe de chaveta, de direção à sua frente. E uma variação geométrica a fim de chegar na sua extremidade. Ou seja, o eixo, cada um deles tem uma finalidade de aplicação específica e uma característica específica. Tá? Vamos começar a classificá-los conforme as técnicas, né? Primeiramente, eixo simples. Ele pode ser fixo ou rotativo, né? Servem apenas para apoiar peças fixas ou móveis ou oscilantes,
mas não transmitem movimento, não transmitem potência ao longo do seu eixo. Então, um eixo simples, eu dei 2 exemplos aqui por desenho, são aqueles eixos apoiados, que geralmente os elementos giram em torno dele, ou ele gira livremente para permitir a rolagem de algum elemento. Tá? Eles não transmitem potência. O que é transmitir potência? É o eixo árvore, já a gente vai falar dele. Não tem uma potência empregada numa extremidade para eu, consequentemente, pegá-la em outro. Tá? Eixo simples, coloquei aqui o exemplo. Ó. Um eixo estático, bicicleta, um eixo de bicicleta. Por quê? A gente vai lá e parafusa a roda da bicicleta lá no garfo, no quadro. Então, a porca trava o nosso eixo, tem aqui 2 rolamentos e a roda gira em torno desse eixo. Então, esse eixo ele é estático. Temos aqui também um exemplo de um eixo de skate, né? um truque de skate. Então, tem o nosso eixo aqui, a roda ele é estático, a roda gira em torno dele. Ou seja, ele está parado, ele é um eixo simples. Tá? Quando a gente fala do eixo simples, ele está sujeito a alguns carregamentos de força, primeiramente flexão, na maioria das vezes, tá? Porque já que ele não tem torção, porque ele não transmite potência, a flexão nada mais é em função dos carregamentos. Então aqui a gente tem um exemplo, ó, nós temos 2 moentes, ó, 2 apoios aqui ó, do nosso eixo e uma carga no centro dele. A tendência dele ali é fazer uma flombagem. Já o eixo do skate, que ele está apoiado somente de um lado, ele tem uma flexão, uma flombagem ali na extremidade, né? Ó. Ou seja, ele sofre a ação da flexão. Estão sujeitos à flexão. Eixo fixo é um elemento não rotativo, usado para transportar elementos giratórios, por exemplo, eixo de bicicleta, eixos que suportam polias, ponta de eixo do skate, entre outros exemplos demonstrados. Okay? Eixo árvore. Eixo árvore são aqueles que transmitem movimento de torção. Portanto, podem sofrer ou serem solicitados na função de flexão, de torção ou flexotorção, que é a combinação dos 2 juntos. Tá? O que é um eixo árvore? É um eixo onde, em alguma parte da sua seção, eu recebo uma energia proveniente de um equipamento externo, de um motor, através de uma polia, uma engrenagem. Conforme esse eixo gira, a potência caminha ao longo do corpo dele e transmitido para outro ponto, né? Ou seja, ele é um eixo de transmissão de potência, é um eixo árvore. Sofre torção por causa da potência e flexão. Quando em conjunto, flexotorção. Tá? Eixo rotativo é um elemento que transmite potência ao movimento de rotação através de uso de polias, engrenagens, acoplamentos. Então, aqui na nossa montagem, o que você pode observar? Aqui no centro, a gente tem o nosso eixo. Essa parte central é o moente dele, ou seja, a parte de apoio nele do mancal. Nessa extremidade, nós temos uma polia e aqui temos uma engrenagem. Então, por exemplo, a potência pode chegar aqui na polia, através de uma correia, ser transmitida ao longo do eixo e ser empregada aqui nessa engrenagem. E assim, sucessivamente, a potência vai caminhando dentro do sistema. Tá? É um eixo árvore porque transmite potência ao longo do seu eixo, pelo movimento de rotação. A maioria dos eixos de transmissão de potência é composto por eixos cilíndricos. Tá? Eles podem ser sólidos ou ocos, vazios, né, vazados, que frequentemente são escalonados em redução de seção. Escalonado é porque ele vai mudando o diâmetro dele em função de necessidades, geometrias, formas construtivas ao longo do eixo. Em aplicações especiais, eles podem ser não somente circular, podem ser quadrados, retangulares, cônicos, ou apresentar algumas formas de seção transversal variadas, como sextavado, ranhurado, rasos, ou diversas outras formas. Tá? Trouxe para vocês alguns exemplos de eixos. Por exemplo, temos aqui um eixo maciço. Eixo maciço é um eixo completamente preenchido, sem região oca internamente, transmite potência ao longo do seu corpo. Pode ter geometrias variadas. É usual, mais eixo usual que a gente vê. Então, vou colocar aqui o exemplo de um motor e de um encoder. Um motor elétrico, um motor de passo e um encoder. Né? Então, aqui você vê um eixo maciço, que conforme o motor transmite potência, gira aquele eixo e transmite energia para outro elemento. Esse eixo maciço, esse eixo ele também pode ser maciço, mas como também pode ser vazado. Ou seja, um eixo oco. Temos aqui os mesmos exemplos, um motor de passo e um encoder, com um eixo vazado, ou seja, um eixo oco, eixo oco. Por que um eixo oco e um eixo maciço?
estão associados à capacidade de potência, transmissão de potência e velocidade. A gente sabe que quanto menos o peso do peso específico, maior a velocidade ele atinge. Consequentemente, um eixo vazado, ele trabalha a velocidades mais elevadas que um eixo na mesma geometria, só que maciço trabalharia. Tá? Eixo roscado. Cuidado para não diferenciar, não misturar eixo vazado com eixo roscado. Tá? Eixo roscado é eixo que apresenta rosca em sua geometria. Essa rosca ela pode ser externa ou interna, dependendo da necessidade. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho um eixo com uma rosca externa e aqui nessa ponta de eixo desse motor ele tem um furo que é uma rosca interna. Ou seja, ele é usado aqui internamente. Eu coloco uma polia, uma engrenagem, algum elemento de transmissão ali naquela posição e faço a fixação por esse parafuso. Então, tem a rosca interna para facilitar esta fixação. Tá? Pessoal, existem eixos estriados e eixos ranhurados. Existe uma diferença entre eles. Eixos estriados, geralmente, é composto por uma geometria de menor seção e maior número de repetibilidades ao longo ou em torno do eixo. Tá? Para que servem as estrias? Para servir como a trava geralmente de atrito. Como assim? Por exemplo, aqui ó, temos um eixo cônico com estrias. Conforme eu coloco ele aqui, logicamente o eixo ele é cônico, a região que vai encaixar nele também tem uma inclinação, uma conicidade. Conforme eu aperto a nossa porca aqui, ó, vai prensar um contra o outro. Essa pressão chega um momento que o cone vai exercer um travamento. Esse efeito chama cone Morse, tá? É um efeito mecânico que, por causa da angulação das superfícies inclinadas, ele faz o travamento mecânico. A ranhura vem para auxiliar nesse travamento. Então, ou seja, eu travo a minha peça no eixo através desta pressão e das ranhuras, tá? Que vão gerar o atrito ali no travamento. Quando o eixo ele é ranhurado, não é com estrias, né? O eixo ranhurado, as ranhuras são padronizadas, geometricamente equidistantes iguais, e tem uma padronização. Elas são ou modelo macho ou modelo fêmea, tá? E trabalham para travar a conexão de um eixo a um elemento sem que permita que ele faça o giro. Eles giram em conjunto, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui uma polia encaixada por meio de uma ranhura no eixo. Tem a parte da fêmea, a parte do macho, os encaixes vão fazer com que eles trabalhem em conjunto. Então, as estrias é diferente da ranhura, ok? A ranhura também permite que essa peça se movimente ao longo do eixo. Ela pode deslizar ao longo do eixo sem perder a tração, né? O giro em contato, sem ter deslizamento. E o eixo cônico? Eixo cônico é aquele eixo que tem uma inclinação, um perfil inclinado, tá? Logicamente, ele tem várias funções dessa inclinação. Vou dar duas delas. Por exemplo, aqui nesse motor, essa inclinação é para ajudar a prender a polia. Então, pelo efeito do cone Morse, né, que é duas superfícies inclinadas, uma contra a outra, faz o travamento. Você tem uma porta aqui na extremidade para ajudar nesse aperto, esse travamento. E aí você transmite por causa desse travamento por atrito dos superfícies inclinadas. Ou, por exemplo, aqui temos a montagem de uma ponta de eixo do carro. Por que eu tenho um eixo cônico aqui? Porque aqui nessa extremidade interna aqui eu tenho um rolamento e eu tenho outro na extremidade. Se meu eixo fosse reto, dificilmente eu ia conseguir colocar esse eixo no lado oposto. Ele não ia passar por todo esse corpo com interferência até chegar lá. Então ele tem essa conicidade para o seu rolamento se aproximar lá do ponto dele e só entrar com restrição ou com o ajuste, né, ou interferência só no ponto de instalação do mesmo. E aí você coloca um menorzinho na ponta aqui dele. Beleza? Esse vídeo, talvez ele fique um pouco pulsado para vocês, mas depois eu vou disponibilizar a gravação, vocês vão assistir ele por completo. Lembra que a aula passada a gente mostrou alguns sistemas de montagem de rolamento, que o pessoal aquecia ou resfriava o rolamento para montagem? Aqui é mostrando a mesma técnica. Temos aqui um furo nessa engrenagem para encaixe de um eixo. Então, ele está esquentando aqui a polia a fim desse alojamento dilatar, né? E ele vai pegar o eixo e vai resfriar o eixo resfriado. Então, aqui, ó, nosso eixo ele está resfriado.
e foi aquecido a engrenagem. A engrenagem expande, o eixo contrai, eu consigo fazer a minha montagem. Aqui são algumas chavetas, ó, que faz. Tem uma chaveta que entrou aqui dentro, eu não consegui parar tempo de ver. Eu vou repetir o vídeo já para vocês. Na hora que ele resfriar, os dois, a temperatura ambiente, o eixo vai dilatar, a engrenagem vai contrair e vai fazer o travamento, está feita a montagem do elemento por interferência. Ok? Então, ó, ele está aquecendo por chama, né? Ó, é o método que ele aqueceu a engrenagem. Esse cara está fazendo a ferição, ó, eles fazem as medidas aqui para ver se chegou na dilatação. Ó, aqui seria a chaveta. Ó. Essa é a chaveta. E aqui é o rasgo da chaveta no cubo. Então, temos a chaveta no eixo. Aí o cara fica bem na frente aqui na hora da montagem. Aí não tem como ver a chaveta encaixando aqui na posição. Tá? E aí fez o travamento da montagem do sistema. Ok? Tipos, características, formas construtivas dos eixos. Vamos lá. Alguns desses parâmetros você vai ver que são familiares a gente, dentro do nosso desenho técnico. Né? Primeiramente, o chanfro. Lá no software, a gente faz o chanfro em algumas superfícies. Né? Chanfro nada mais é do que essa região plana aqui, né, que tem uma planicidade angulada em relação às outras faces da peça. Tem a função de facilitar a montagem dos elementos. Então, por exemplo, vou usar o exemplo aqui da tampinha da caneta. Se eu pegar essa parte, que é uma seção reta, e tentar encaixar minha tampa, é porque ela tem uma inclinação aqui dentro. Mas se fosse direto, talvez seria difícil eu colocar no centro e encaixar. O chanfro ajuda no alinhamento. Mesmo que eu venha desalinhado, ele vai chamar para o centro e vai fazer o encaixe. Ou seja, o chanfro ajuda na montagem dos elementos. Raio de arredondamento, ou nosso conhecido fillet, né? Geralmente feito nas extremidades de união de peças. Qual é a finalidade do fillet, do raio de arredondamento? Aliviar o efeito de concentração de tensões. Pessoal, se eu tiver esse eixo, e aqui nessa interseção desse diâmetro para esse, eu deixar um canto vivo, aquele canto vivo, quando minha peça está sujeita a carregamentos e esforços, ela vai flambar. Esse flambagem vai gerar pontos de estresse nessa região que vai ter um vinco, né, uma aresta. Ou seja, vai ter uma concentração de tensão nesse ponto. Eu colocando um fillet ali, eu estou suavizando a transição de seções. Consequentemente, eu vou ter uma dissipação de energia melhor. Eu não vou ter uma concentração de tensão naquele ponto. Então, o fillet que a gente coloca lá não é para deixar a pecinha bonitinha. Ele tem a finalidade de reforço estrutural. Tá? Rasgo de chaveta. Recortes necessários para transmitir movimento e torque entre a árvore e o elemento girante. Vamos lá. O rasgo da chaveta é esse alojamento, tá? Esta cavidade feita, penetrada dentro do eixo, a fim de encaixar a nossa chaveta e realizar o travamento de transmissão de movimento. Quando a gente falar de eixo, mas de chaveta mais para frente, a gente vai discutir mais sobre essa questão do eixo. Uma outra expressão não utilizada para a gente é esse assento. O que é o assento? É a parte da árvore, a parte do eixo, onde um elemento de girante é apoiado. Elemento girante pode ser um polir, uma calma, engrenagem. Pessoal, esse assento é uma região de, digamos assim, maior refino do eixo, onde eu preciso de exatidão dimensional. Já que eu vou encaixar uma peça ali, eu tenho que ter medidas conhecidas e corretamente executadas. Se minhas medidas estiverem variadas ou eu não conseguir encaixar, eu vou ter algum problema ali na hora da montagem. Ou seja, a região de assento, ela tem especificações para aquela certa região. Essa região aqui, ó, que tem um ressalto, ela serve como esbarro. Ela é uma região de assento? Não. Talvez aqui onde o rolamento ou a engrenagem vai encostar é uma região de assento. Mas essa parte de fora, não. Então, ela não requer, digamos assim, um acabamento de fabricação muito perfeito, não requer uma qualidade na superfície, tá? Vamos ver algumas montagens aqui. Então, vamos lá, o texto. Ó. Na maioria dos casos, as posições das engrenagens, polias, rodas dentadas, né, são elementos de máquina apoiados ao eixo. De suporte ao longo do eixo são ditadas pelas especificações operacionais da máquina. Então, o posicionamento de engrenagem de uma polia é o seu projeto. O eixo tem que se adequar a ele. A distribuição inicial desse elemento é o primeiro passo de um projeto de um eixo. Então, aqui nós temos um desenho técnico em corte de uma montagem
aonde esse elemento central aqui, ó, até aqui, ó, aqui ele muda de seção, ele é menorzinho, aqui ele tem uma seção maior também, ó. Tá? Tudo isso em vermelho é o nosso eixo, tá? Nosso eixo, ele trabalha aqui transmitindo movimento em que sentido? É um eixo árvore. Como assim eu sei? Ó, nós temos aqui, ó, um eixo de entrada associado a um acoplamento. O acoplamento é um elemento, um componente de máquina, a gente vai ver na próxima aula, que permite o encaixe e transmissão de movimentos. É a ligação entre dois eixos, tá? Então, ou seja, tem uma potência vindo aqui, essa potência caminha ao longo do eixo e sai aqui nesta engrenagem. Essa engrenagem vai estar associada, ligada a uma outra engrenagem que vai transmitindo o movimento sucessivamente. Ah, mas e esse outro lado? É só um prolongamento do eixo e uma região de apoio. Ou seja, para o meu eixo não ter um apoio somente central aqui e sofrer uma flambagem maior, foi feito um engastamento também na outra extremidade. Isso dá maior rigidez ao mesmo. Ele flamba, mas é mais rígido do que se ele tivesse apenas no centro fixado. Tá? Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de montagem. Essa peça aqui de fora é a carcaça da máquina. Temos aqui os mancais deslizantes. Essa região aqui que está encostada no eixo são as regiões de moente, né? Selo mecânico estático, selo dinâmico, de selo mecânico dinâmico, ou de movimento, né? Deslizante. Selo mecânico é uma vedação. Digamos que essa nossa caixa esteja cheia de óleo, não posso permitir que esse óleo entre para fora, saia para fora, né? Na verdade, entrar para fora é complicado. Ou eu tenho aqui uma região externa úmida, com umidade ou imersa em água, eu não quero que essa água entre dentro da minha caixa. Então, eu tenho aqui os selos mecânicos que são responsáveis pela vedação. É um outro elemento de máquina. Temos aqui uma outra montagem muito interessante, tá? Vamos fazer a análise aqui dessa montagem. Primeiramente, temos aqui uma embreagem, tá? O que é uma embreagem, pessoal? Ah, só vira o carro quando eu piso lá, eu consigo parar o carro. Não é o freio, é a embreagem, com certeza. A embreagem é um disco de acoplamento, tá? Onde transmite movimento de giro torsional de um eixo ao outro. Quando você pisa na embreagem, você afasta esses discos e inibe a transmissão dessa potência. Quando você solta, ele vai lá e encosta novamente. Ou seja, a embreagem é a função de acoplagem e desacoplagem na transmissão de potência. Então, nós temos aqui, ó, uma engrenagem, uma embreagem. A embreagem, vocês viram que tem um lado dela móvel, ou seja, tem que desacoplar e acoplar, e tem que se movimentar. Ele está montado aqui sobre uma ranhura, ó, do eixo, permite que ele ande. Temos uma mola aqui para manter ele na posição. Olha, temos aqui a nossa base da nossa máquina, 2 rolamentos próximos à montagem ali, ó. Então aqui eu tenho um rolamento, o meu eixo tem um esbarro aqui. Aqui é só uma espaçadora, uma buchazinha colocada, e outro rolamento. Rolamentos ambos de uma carreira de esferas, né? E do outro lado temos aqui uma porca e uma polia. Ou seja, esse eixo, ele é apoiado apenas no centro. Aí tem uma embreagem de um lado e uma polia do outro. Ah, mas ele não vai flambar? Pode flambar. Tem ali uma região de 2 apoios, uma distância considerável aqui, e aí vai ter o dimensionamento do eixo para ele suportar as cargas em função desta montagem, né? Isso aí é a parte de dimensionamento, não cabe a gente aqui agora. Temos aqui uma terceira montagem muito interessante. Então, você vê aqui, ó, tem os 2 lados de apoio ou carcaça ou estruturação da máquina. Temos aqui o nosso eixo central. Temos aqui um volante. O que é um volante, pessoal? Pessoal, não é um volante de carro. O volante é um elemento de máquina, é uma roda de inércia que a gente chama. O que é uma roda de inércia? Já devem ter visto algumas máquinas que tem uma peça cilíndrica que gira junto com o eixo de um certo volume de massa, pesada, né? Ou seja, uma roda de inércia, conforme você está girando ela, está na inércia girando, qualquer variação de potência ou de travamento, ela vence essa energia e continua dando energia cinética ao eixo. Então, ela é uma peça que armazena energia dentro do eixo. Então, se a gente olhar nosso eixo, essa peça central, pela coloração a gente identifica o que é o eixo, o que não é. Ele está apoiado nas 2 extremidades aqui, ó, no centro, na extremidade, por rolamentos cônicos. Se você observar, estão montados opostos, porque esse volante pode receber força em outros sentidos, tá? Temos aqui o nosso volante, temos aqui uma roda dentada. A roda dentada é uma engrenagem de bicicleta, né, que acopla a uma corrente. E aí temos a montagem
do nosso sistema. Se você observar, esse eixo central aqui, que é o mesmo aqui fora, na verdade, esse eixo nessa aqui ele está bem apoiado, aqui ele é engraçado somente de um lado. Nessa extremidadezinha que está a engrenagem, ela está sujeita à flexão e à torção, porque transmite movimento, né, ó, do volante para a engrenagem. Finalizando eixos, vamos começar a falar de chavetas. Professor, não sei o que é chaveta. Fique calmo, a aula é agora, você vai aprender tudo sobre chavetas. Primeiramente, chaveta é um elemento mecânico, fabricado em aço e com geometrias que podem variar desde suas características de trabalho, em função do tipo de esforço, né, que ela está representada, mas todas elas são normalizadas, tudo é padronizado, tá? Não é aleatório a escolha da chaveta. Sua finalidade é realizar a ligação de dois componentes mecânicos a fim de transmitir movimento. Então, temos três imagens aqui para explicar isso. Temos aqui um motor, uma ponta de eixo do motor e uma polia. Eu quero encaixar essa polia no motor. Eu tenho aqui em cima uma chaveta. Então, quando eu colocar aqui a chaveta no local dela e inserir ela no cubo, ela vai fazer o travamento físico, ela não vai permitir que essa engrenagem deslize sobre o eixo, porque existe um corpo ali saliente que vai fazer esse travamento. Esse corpo é a chaveta. Ok? Temos aqui uma outra montagem. Ó, aqui o nosso eixo, a região de encaixe aqui de uma polia, a chaveta, ela vaza aqui no mancal, aí tem aqui, ó, uma engrenagem, uma polia, né, na verdade, que vai transmitir movimento ao longo do nosso eixo. Então, ou seja, quando eu colocar uma potência aqui nessa polia, ela vai ser dissipada aqui nessa engrenagem, né? Ou seja, vai andar ao longo do eixo, transmissão de potência. Aqui é só uma montagem de uma chaveta tipo cunha, aqui é uma ponta de eixo do motor com a chaveta, né? E a montagem da chaveta com engrenagem. Classificação das chavetas. Olha que interessante. As chavetas, elas podem ser classificadas conforme sua geometria em três formas. Tipo de cunha, paralela, ou disco, ou Woodruff, que é o nome dela técnica. Tá? Chaveta de cunha. Cunha, já escutaram talvez falar nessa expressão, uma cunha. Chaveta de cunha é uma chaveta que apresenta, né, uma das suas faces, ou ambas as faces, com uma certa inclinação. Essa inclinação está trabalhando junto com a região de atrito e contato e travamento da mesma, dentro do eixo do elemento móvel da engrenagem. Tá? Ela pode ser dotada de cabeça ou não. Elas podem ser longitudinais ao longo do eixo ou transversais ao eixo. Longitudinal, então ela tem uma aresta plana, tem uma outra aresta com uma certa inclinação. Essa inclinação é justamente para fazer o travamento quando entrar no rasgo da chaveta. Aquela inclinação vai fazer um material um pouco mais elevado e vai fazer o travamento da mesma. Tá? E ela pode ter cabeça ou não. A cabeça, na verdade, não é um reforço, é apenas uma ajuda para você remover e instalar novamente a sua chaveta. Encaixada, chaveta encaixada. Você tem um rasgo da chaveta, você encaixa dentro dela a sua chaveta, ou seja, ela tem uma região de deslocamento, mas ela fica travada no eixo. Tá? Aplicações de uniões de peças e transmissão de movimento através das cunhas ou chavetas tipo longitudinais. Né? Primeiramente, essa aqui ela é transversal, ou seja, ela atravessou o perfil a ser travado. Se você observar nessas vistas aqui, a gente tem a vista da seção, a vista da peça e a vista em seção. Então, essa aqui é uma peça que tem uma seção semicircular. Tá? Aqui a outra vista dela é maciça, então isso aqui é só a demonstração de geometria da peça. Ela pode ter inclinação apenas de um lado ou dos dois lados, depende do tipo de travamento que você vai fazer. Pessoal, onde é usada uma chaveta dessa tipo cunha, transversal? Eu dei um exemplo aqui na aula anterior, na primeira aula, de uma enxada. Já devem ter visto alguma enxada que tem aquela parte metálica que envolve a parte metálica. Você coloca o cabo ali dentro, o pessoal bate uma cunha, que na verdade é como se fosse uma peça triangular. Bate ela ali dentro a fim de ela fazer o travamento do eixo, né? Não permitir que o mesmo saia ou deslize por dentro do eixo. Ele faz o travamento por atrito, né? Por preenchimento do espaço. Aqui, algumas formas construtivas geométricas demonstradas da chaveta tipo cunha perante a norma. Tá? Isso aqui é uma tabela de especificação de chavetas. Não vou explicar isso agora para vocês. Nos próximos slides vai ter a chaveta plana. É mais fácil a gente entender a chaveta plana. Tá?
Chavetas planas. O que são chavetas planas? Tem as faces paralelas, tanto superior e inferior quanto as laterais. Não tem inclinação. A transmissão de movimento é feita pelos ajustes em suas faces laterais. Pessoal, uma chaveta plana, ela não toca a superfície da peça ou em fundo do rasgo da chaveta. Existe uma folga. O contato dela é nas laterais. Então, essa força de cisalhamento aqui, ó, que faz com que, caso você tenha necessidade lá de quebrar no equipamento e a chaveta dele romper antes, é uma linha de cisalhamento que existe aqui. Ou seja, ela vai quebrar a chaveta. Qual que é o intuito da chaveta? Primeiramente, a chaveta, dentro da nossa montagem, ela é o fusível mecânico. Como assim? Eu tenho uma montagem lá de uma máquina que tem um eixo. Só essa máquina custou R$100.000, um exemplo. Transmite movimento por uma polias até uma polia ligada a um motor de 25 cavalos, que vai custar na faixa de seus 17 mil, 15 mil, 12 mil reais. E aí tem um travamento. Essa é a minha máquina e meu motor está lá mexendo potência. Eu quero que o eixo da máquina quebre, o eixo do motor quebre, minha instalação elétrica pegue fogo por causa da corrente e o calor que vai subir, ou a chaveta quebre. A chaveta é feita para isso, ela transmite movimento. Qualquer excedente de energia, a chaveta entra e quebra a montagem ali, o travamento. Ou seja, protege tanto o seu motor quanto ao sistema lá do seu equipamento. Então, esse é o intuito da chaveta. Tá? Formas construtivas da chaveta. Só um instante. Estou tentando abrir aqui. Pronto. Quero que vocês observem uma coisa. Vou ter um riscozinho aqui, vamos apagar ele. As chavetas podem ser paralelas, possuírem ou não cabeça. Quanto à sua forma dos extremos, eles podem ser retos ou arredondados. Aqui é uma chaveta reta, aqui é uma chaveta arredondada. Porém, ainda no parafuso de fixação na chaveta do eixo, não em partes. Por que a chaveta tem essa geometria circular, abaulada nos cantos? Porque quando você faz o rasgo no eixo e não é vazado, esse eixo é feito por uma ferramenta de giro. Ou seja, quando ele entra girando lá para furar a peça, essa geometria da ferramenta fica exposta na lateral do furo, do rasgo. Consequentemente, a chaveta ela tem a mesma geometria. Mas, em compensação, o diâmetro efetivo de cálculo para o rendimento dessa chaveta é em função apenas dessa seção quadrada dele aqui, ó. Isso que está fora do quadrado, ele é dispensado, tá? Não entra nos nossos cálculos. Ele está lá presente, mas ele não entra nos cálculos. Pessoal, como que eu determino ou dimensiono uma chaveta? Antes disso, só mostrar aqui a questão do parafuso. Por que eu tenho aqui parafusos numa chaveta para tornar ela mais resistente? Negativo. Nem sempre, pessoal, na sua montagem, a chaveta vai estar lá bonitinha do lado superior, você encaixar ela aqui facilmente. Seu eixo pode ser ligado a outros elementos que não permitem você fazer um ajuste, e aí ele vai parar com o raso da chaveta para baixo. Você precisa prender a sua chaveta aqui, de uma forma que você possa fazer a montagem depois do cubo e fazer o travamento. Então, se você tem posições que não favoreçam a instalação da chaveta, a chaveta com parafuso ajuda nesse sentido. Ela vai ter um parafusinho lá que não vai interferir na força, mas vai ajudar no travamento da chaveta, isso é uma montagem oposta, né, de ponta cabeça, ou assim por diante. Ok? Especificação da chaveta. Bastante. Opa. Só procurando o ponteiro aqui. Aqui são algumas formas construtivas geométricas da chaveta, tá? Em relação ao eixo, em relação ao seu acabamento. E como que a gente determina e especifica uma chaveta? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, mas existem mais cálculos, tá? Eu só vou ampliar essa tabela. Pronto. Como especificar uma chaveta? A chaveta é denominada em função do eixo com que ela vai trabalhar em conjunto. Então, primeiramente, você vai ver aqui, ó, chama-se diâmetro do eixo. Temos aqui, ó, eixo, diâmetro. E você vai ver que é uma faixa. Por exemplo, essa primeira chaveta ela vai de diâmetro de 6 até 8. De 8 a 10,
de 10 a 12, de 13 a 17, 17 a 20, 3. Ou seja, são dimensões geométricas do eixo, de diâmetro, que se associam à capacidade de potência dele, juntamente com o tamanho da chaveta. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, vamos falar de um eixo de 35 milímetros, tá? De diâmetro. Se é 35, ele está dentro dessa faixa aqui, ó, de 38, não, de 30 a 38 aqui, né, ó. Ele está dentro dessa faixa. 35 está dentro de 30 e 38. Nominalmente, ele é uma chaveta 10 por 8 polegadas, nomenclatura 10 por 8, tá? Quando a gente fala aqui dos afastamentos, o que é afastamento, o que é interferência? É justamente as dimensões, as tolerâncias dimensionais para o correto encaixe e montagem, tá? Se eu tenho aqui, ó, no eixo, uma folga, ou seja, eu quero montar minha chaveta com folga, eu tenho que usar uma medida aqui de unidade, por exemplo, vai ser o que aqui? O afastamento, a largura, né? A largura dele, de 10 milímetros mais 0,36. Então, eu posso ter 10,036. E menos é zero. Por quê? Porque ele tem aqui a classificação de ajuste com folga. Já no cubo também. Lá ele precisa de uma medida, já que vai mudar o sentido de direção, de menos 0,018, né, em função da dimensão. Ou seja, ela tem uma interferência, tem sobremetal. Isso, pessoal, são classificações específicas. Se você olhar aqui na tabela, você vai ver aqui, ó, eixo H9, cubo D10, eixo N9, eixo J9. Isso são códigos de tolerâncias dimensionais que vocês vão aprender lá em metrologia, tá? Mas o que seja, esse afastamento com folga H9, ele tem uma nomenclatura, um tamanho específico, que o H9 é sempre o mesmo. Mesma coisa aqui no o N9 aqui, ó, do eixo. O N9 ele representa o quê? A parte do eixo que tem uma interferência com ajuste, ou seja, ele vai fazer uma interferência, né? Se você observar aqui a medida dele, ó, ele vai de 10 para menos de 10, 9 ponto, teria que fazer os cálculos aqui, ó. 10 menos 0,036. 9,96 milímetros, ou seja, ele vai ter uma interferência mecânica, vai ter uma sobreposição de material ali. Outra coisa interessante você deve observar nas chavetas, tá? Se você olhar aqui e pensar, minha chaveta, ela encaixa dentro de um rasgo, né? Ela penetra uma parte dentro do eixo, uma parte dentro do cubo, como a gente pode ver aqui, ó, na imagem do desenho aqui, só um minuto nós vamos chegar lá. Aqui, ó. Então, se você observar aqui, ó, a chaveta é essa parte em branco, eu tenho uma parte dela dentro do eixo, uma parte dentro do cubo, que é o elemento externo. Vamos ver se volta lá na posição. Pronto. Tenho aqui minha chaveta de diâmetro 35, 10 por 8, uma base 10, uma altura de 8, né? Quando eu venho aqui, ó, profundidade do eixo, profundidade do cubo. Eu tenho aqui a profundidade no meu eixo de 5 milímetros, como está aqui, ó. Opa, desculpa. E no meu cubo de 3,3 milímetros. Opa, olha só que interessante. Se eu somar 5 com 3,3, dá quanto? 8,3. Se eu for lá e ver qual é a altura da minha chaveta, 8. Ou seja, você tem ali 3 centésimos de medida, né, de dimensão, de espaçamento. Ou seja, só voltar nessa imagem, existe uma folga aqui, ó, nessa região. Tá? Essa folga ela é normatizada e ela ocorre em todas as montagens de chaveta. Portanto, se você estiver fazendo uma montagem, uma manutenção, numa chaveta, num eixo, num acoplamento, e essa chaveta estiver entrando só com pancada ou muito justa, tem alguma coisa errada. É para tocar somente as faces laterais da chaveta plana. Ok? Aqui nós temos apenas um desenho técnico em relação ao dimensionamento dos rasos das chavetas e do cubo. Muito interessante essa análise, tá? Olha só. Se eu tenho que fazer aqui no meu cubo, ou no meu eixo, vamos aqui no meu eixo, um rasgo de chaveta. Como eu vou colocar a medida da profundidade desse rasgo? Ah, se eu colocar a medida daqui para lateral para baixo, é errado. Por quê? Vou abrir aqui uma ferramenta que vai nos ajudar aqui, ó. Pente. Digamos que aqui, ó, tenha o nosso eixo, tá? E eu preciso fazer nele aqui. Opa. Não, esse aqui eu quero espesso. Ok.
Vou fazer mais um agora estreito. Isso aqui é quadrado. Eu tenho que fazer aqui nele ó, um rasgozinho de chaveta. Então, eu vou aqui aproximar ele, só um minuto. Tá aqui. Pessoal, vocês entendem que quando eu venho aqui, faço esse rasgo de chaveta, existe uma medida saindo deste ponto, aqui, ó, e existe outra medida saindo deste ponto aqui, ó, correto? Calma. Você vê que tem alturas diferentes? Por que essa altura é diferente? Porque quando eu usinar aqui, ó, para abrir esse meu eixo, essa vai ser a altura aqui da transição, né, ó, daqui o nosso eixo aberto, o canal nele. Eu tenho uma altura aqui, quando eu tinha no quadrante, eu tenho uma altura aqui nessa lateral. Então, se eu colocar a medida daqui para o centro, vai sair errado. Porque quando eu fizer lá na profundidade, não vai ter compensado essa folgazinha. Isso aqui pode ser a folga da chaveta. Tá? Então, olha como a gente colocou essa medida, em função da outra extremidade. Por que em função da outra extremidade? Eu tenho como medir essa profundidade? Não. Só se eu medir daqui para a outra extremidade. Por isso que foi colocado esse tipo de cotagem. Mesma coisa o rasgo no cubo, né? Eu não tenho como colocar ele do centro para cá, porque depois eu não tenho como aferir isso fisicamente, na vida real. Então eu coloco ele até o lado oposto. Aqui. Eu coloco ele da profundidade do rasgo até o oposto do cubo lá. Eu consigo medir isso e saber se minha profundidade está ok. Tranquilo? Então aqui são algumas classificações de desenho técnico em função da normativa de apresentação de chaveta, rasgo de chaveta e assim por diante. Chavetas meia-lua, ou Woodruff, né, que a gente chama, é uma variante de chaveta paralela, que recebe esse nome porque sua forma corresponde a um segmento semicircular. Eu tenho esse lado arredondado aqui dela. É usualmente empregada em eixos cônicos para facilitar a montagem e adaptar a inclinação do rasgo do elemento externo, ou seja, ela é circular aqui, ó, porque dependendo da inclinação do meu eixo, ela se adapta, tá, à inclinação. Pode ser que essas inclinações sejam distintas para fazer o travamento. Então, você tem ali uma compensação em função desse lado abaulado da chaveta. Tá? Pessoal, a Woodruff não é tão usual, tanto que a gente encontra ela 99% das vezes em polegadas. Tá? Não se assustem, é apenas uma coisa que acontece no dia a dia. Vantagens de usar a chaveta em relação à montagem do nosso sistema. Né? Primeiramente, montagem simples, tanto de montagem quanto desmontagem. Simples montagem e desmontagem, então facilmente você tira a sua chaveta, monta. Tá? Baixo custo, porque são feitas de materiais menos nobres. Vamos lá em relação a isso. A chaveta é conhecida como fusível mecânico. Como assim fusível mecânico? Tem minha montagem, eu tenho um motorzinho elétrico lá que custa seus 20 mil reais, tem um acionamento de uma máquina que custa por volta dos seus 100 mil reais, e entre eles eu tenho um ligamento através de correias, que custam aí seus 500 reais, que é barato, correia. Caso tenha um travamento na minha máquina, essa potência vai ser transmitida lá para o eixo, porque vai travar, o motor vai querer compensar. Quando ele for compensar e dar um torque maior, você quer que quebre o eixo do motor, as polias ou o eixo da máquina? Na verdade, nenhum dos três. Eu quero que quebre a chaveta. Porque quando a chaveta quebrar, a peça vai girar em falso, ou seja, vai acabar a transmissão de potência, e é o elemento mais barato. Eu vou lá rapidamente, substituo ela, tiro o mancal ou o acoplamento ou a engrenagem que está nela, tiro os pedaços da chaveta, coloco uma nova, faço a montagem e volto a trabalhar. Ou seja, ela é feita num dimensionamento onde qualquer excedente de potência ela quebre. Mas ela quebra porque é induzida, a quebra é induzida. A gente sabe onde ela vai quebrar. Consequente, isso leva o quê? A proteção do seu sistema, um fusível. Ok? Desvantagens, nem tudo é mil maravilhas, né? Redução na capacidade de carga dos elementos, menor área de seção transversal. Quando você for dimensionar um eixo, tem que ser levado em consideração se ele vai chaveta ou não, porque você vai ter essa região a menos de material, ainda com um canto vivo aqui que vai aumentar a concentração de tensão. Então, esse rasgo ele reduz a capacidade de carga desse eixo, tem que ser compensado nos cálculos. Tá? Aumento na concentração de tensão, igual a gente falou, são cantos vivos ali dentro que fazem concentração de tensão. Dificuldade em posicionar peças com precisão.
que é isso? Eu tenho uma caixa de redução engrenada já numa posição e minha máquina parada em outra. Não necessariamente, quando você for montar os dois, as chavetas vão estar bonitinhas e alinhadas corretamente, pode ter uma defasagem entre elas. Então dá um pouco de trabalho você fazer esse encaixe até colocar elas em posição e fazer o encaixe correto. Tá? É uma das desvantagens da montagem. Possíveis falhas das chavetas. Elas ocorrem por cisalhamento ou esmagamento. Tá? Se o torque for constante, o coeficiente de segurança é calculado pelo coeficiente entre a tensão de escoamento do material e a tensão de cisalhamento da chaveta. Ou seja, trabalhando ali na iminência de ruptura dela, né, da resistência do material. Tá? Ou por amassamento ela amassa mesmo, tá? E cisalhamento ela quebra, ela rompe ali justamente no ponto de ligação, já que a roda vem com energia de um lado e o cubo na energia do outro. Se é variável no tempo, o enfoque será calculado componentes na medida alternada da tensão de cisalhamento, calculando tensões médias de alternação de volmices, utilizando o DMG, o diagnóstico, né, de ponto de gravidade, para calcular o coeficiente de segurança. O que é isso? Se ela trabalha estático, você tem um cálculo. Se ela trabalha dinâmico, você pode ter solavancos, né, picos de tensão, encastamentos, giros intermitentes. Com isso, você tem que fazer toda essa previsão dentro do cálculo da falha da chaveta. Caso você não prevê isso, pode quebrar algum sistema. Os mancais mais comumente, vou corrigir esse português, utilizados da chaveta são os de aços brandos, isso, que é aço brando, baixo teor de carbono. Se o ambiente for corrosivo, deve ser utilizado um material não corrosivo. Tá? Então, a resistência mecânica dele tem que ser menor do eixo, menor que a polia, para que ele quebre. Se ele não quebrar, que vai quebrar o seu eixo, é mais caro. Quebrar sua polia é mais caro. Tá? E aqui, somente algumas geometrias construtivas de acoplamento, de chavetas, e as normas, geralmente alemãs, que fazem em função de cada chaveta plana, inclinada, meia-lua, tangencial, inclinada com cabeça. Tem várias construções geométricas de variações de chavetas. Ok? Pessoal, o que é interessante saber da disciplina? Os tipos de chaveta, tipos de eixo, aplicações, forças empregadas, regiões de apoio de mancal, de rolamento. Tudo isso são os detalhes discutidos dentro dessa disciplina, dentro dessa aula, que são de interesse dentro do desenho mecânico. Ok? E nossa apresentação foi até este ponto. Ou seja, falamos tudo que era de interesse e cabe a gente sobre eixos e chavetas. Ok? Pessoal, alguma dúvida sobre este assunto? Tem alguém aí? Não, professor, nenhuma dúvida. Beleza. Tranquilo. Pessoal, esse era o objetivo de apresentação em relação aos elementos, né, de transmissão, de movimento, eixo, elemento móvel, um elemento de travamento que é a chaveta. Tá? Essa nossa aula já estará disponível lá para ser reassistida devido à gravação. Qualquer dúvida, estou à disposição. Existem nossos meios de comunicação, tanto o grupo do WhatsApp, como nossas ferramentas via Unifor Online, Torpedo, né? Mensagem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ok? Agradeço a atenção de todos. Bom fim de semana. Até segunda-feira na nossa próxima aula. Ok? Até mais, pessoal. Tranquilo, professor. Opa! Obrigado aí pela aula aí, viu? Muito boa. Muito obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição. Okay. Valeu. Valeu, um abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.